por que é 5 motivos de por que você tem que aprender a fazer manutenção de implantes. Quem é dentista clínico e já viu passar um implante e já ficou preocupado, o que eu faço com esse implante? O que eu olho nesse implante? Afinal, quem já está formado há muito tempo sabe fazer manutenção de dente, sabe cuidar de dente, e o que é que eu faço com esse implante? Eu mesma, por muito tempo, fiquei pensando assim, olha, eu não sei nem o que olhar, nem o que ver, não sei se está bom, não sei se não está bom, fico perdidinha. Aí o paciente vem, a gente olha tudo e não olha o implante. E se o implante está bom, se o implante não está bom, a gente não sabe ver. E eu tô aqui para dizer para vocês que é uma oportunidade você saber cuidar dos implantes. Porque tem um número crescente de cursos de implantodontia, de especialização e aperfeiçoamento em implantodontia. Tem um número crescente de implantodontistas. A implantodontia está ficando cada vez mais acessível aos pacientes, e em termos de parcelamento, de acesso mesmo, das pessoas poderem colocar implante. Então, o número de portadores de implantes dentários é só crescente, é só crescente. Houve aquele boom, assim como já houve da ortodontia há um tempo atrás, de dizerem que agora vão fazer ortodontia, porque a ortodontia é a especialidade da vez e tudo mais, e todo mundo foi fazer, e implantodontia também teve isso, todo mundo foi fazer, só que tem muita gente com implante na boca que nem sabe que precisa de manutenção de implante e precisa de manutenção de implante. Ai, professora, mas não dá para a gente ficar pensando em fazer manutenção de implante. O paciente nem sabe, o paciente não quer. Aí que tá. Eu ensino como você vai criar consciência no paciente para que ele entenda a importância da manutenção do implante. Ele precisa entender isso, e uma vez que ele entenda, ele vai. Só que você precisa ter olhos para ver essa necessidade da implantodontia. Então, por exemplo, olha, o paciente vem, tem implante, quem vai cuidar deles? Quem vai cuidar desses implantes? Tem um número crescente de pessoas que têm implantes dentários, e quem vai cuidar? Quem vai olhar? Você vai olhar. Você pode olhar. E o que é que você vai fazer? Você vai tirar uma radiografia anual, você vai ver onde estão os níveis de implante. Quem quiser saber um pouco mais, busca no YouTube, que eu tenho um monte de vídeo falando sobre implantes, até tecnicamente, num passo a passo, o que é que a gente vai fazer, para que você entenda a importância dessa manutenção de implantes. E outro ponto número 2, tá? O risco de periimplantite é muito maior para quem perdeu os dentes por periodontite. Quem teve periodontite tem um grande risco de perder os dentes por periimplantite, perder os implantes. Porque tá muito corrente na cabeça do paciente que, eu quero tirar esse dente e agora eu tô livre deles e eu quero colocar implante, eu não quero ter problema nunca mais. Então, às vezes, parece que o implante é a dentadura de antigamente. Não sei se vocês já ouviram a história, né, de que a mocinha ganhou de presente de casamento uma dentadura, porque depois ela se casa, não vai ter dor de cabeça nunca mais, e o pai manda lá pro dentista, arranca todos os dentes, coloca um lindo par de dentadura para não ter dor de dente. Isso foi a coisa de antigamente. Hoje em dia as pessoas têm vergonha, elas se arrependem de ter tirado os dentes, mas era o que se fazia na época, e hoje tá quase que pensando a mesma coisa, que o melhor é arrancar todos os dentes e colocar implante. Pega todo o dinheiro, junta o dinheiro, empresta o dinheiro e coloca implante, tá tudo resolvido, e não tá. E a gente precisa dizer para os nossos pacientes que dente é melhor do que implante. Para quem não é implantodontista, eu vou dizer, dente é melhor do que implante, sabe por quê? Porque se ele perdeu os dentes por doença periodontal, a chance dele ter doença periimplantar é muito grande. E o tratamento periimplantar é muito difícil. Por isso, é mais fácil tratar dente do que implante. Mas eu faço aqui um apelo para que todos os clínicos aprendam a identificar qualquer sinal de alteração nos implantes, que é o que eu vou falar daqui a pouco, para que você possa cuidar dos implantes dos pacientes e que os pacientes, então, se perderam os dentes, eles consigam manter os implantes. Vou contar uma história que a Renata Barros contou para mim, que ela é dentista periodiária. Ela falou assim, ela colocou o protocolo, instalou os implantes, e ela falou assim, olha, daqui 30 dias volta aqui,
que eu vou ensinar como você vai higienizar essa prótese. 30 dias, que seria o período mais ou menos para cicatrizar e tudo mais. E a paciente voltou e falou assim, olha, doutora, você tem que trocar esse seu protético, porque a minha língua tá toda machucada, tá toda áspera essa sua prótese. E ela pensou assim, mas como toda áspera essa prótese? Essa prótese estava perfeita quando eu entreguei. Abriu a boca, tinha muito cálculo sobre um protocolo, uma prótese protocolo, que são as próteses sobre implantes que substituem as dentaduras, recentemente instalada. E aí ela falou assim, mas tá cheio de cálculo aqui, você não higienizou? E a paciente vem e fala assim, nossa, mas precisava escovar? Então, nós temos uma situação onde os pacientes, eles não sabem como é que eles precisam cuidar dos implantes, eles não sabem que precisa escovar os implantes, eles não sabem que precisa higienizar. E precisa. E uma vez que a gente tenha conversado com o paciente, ele fica muito feliz e agradecido quando a gente consegue ter uma conversa coerente que faça sentido para ele. A pergunta aqui, ó, a radiografia é periapical no controle de implantes? É assim, quando você quando você tem um implante unitário, o melhor é uma periapical mesmo, por conta do detalhe. Mas quando são implantes múltiplos, pode ser uma panorâmica exatamente para conseguir ser menos radiação, para que a gente consiga ter uma visão geral. E dependendo da região, então, por exemplo, quando o paciente tem uma prótese posterior, em 36, 46, 37, 47, e às vezes ele já teve bastante perda óssea, aquilo ali está tão em assoalho de língua que é difícil a gente conseguir tirar todo ele inteiro. Por isso, é mais prático fazer uma radiografia panorâmica para conseguir enxergar tudo. O que é que a gente tem que ver nessa radiografia panorâmica? Atenção, gente, o que é que a gente vai falar para os nossos pacientes? A gente vai dizer para eles que, olha, não tem que fazer Papa Nicolau todo ano ginecológico para saber se está tudo bem? Não tem que fazer exame de próstata todo ano para saber se está tudo bem? Não tem que ir para o médico fazer um check-up todo ano para saber se está tudo bem? Então, se você agora é portador de implantes, tem que tirar uma radiografia todo ano para saber se está tudo bem. Nossa, tem que? Tem que, porque você tem uma prótese, você tem uma raiz artificial, precisa ver se está tudo bem. Ah, olha, você acha alguém vai colocar uma perna mecânica e nunca mais vai voltar para o médico para ver? E aí você coloca um dente mecânico e nunca mais vai dar uma olhada para ver? Tem que ver, sim, senhor, porque senão vai ter problema. Ou, como aprendi da Patrícia Maranhão hoje à tarde, que o implante é um dente que não tem amortecedor. Como ele não tem amortecedor, vai dar problema, porque o impacto na roda do dente é muito grande e a gente precisa estar sempre acompanhando. Então, a gente precisa checar oclusão, a gente precisa checar radiograficamente se ele não tem perda óssea. Ai, professora, mas eu não sou implantodontista. Como é que eu vou ver a perda óssea? Como é que eu vou ver perda óssea? Sim, olha, você vai ver onde é que acaba o implante. E onde é que acaba o implante, a gente pode ter mais ou menos até 2 milímetros de perda óssea no primeiro ano, e depois a gente pode ter, no máximo, 1 milímetro de perda óssea por ano, que é uma remodelação, assim, mais ou menos normal. E não é só isso, é isso acompanhado de uma saúde periimplantar. O que é saúde periimplantar? Ausência de sangramento à sondagem. Então, às vezes, sonda, mas às vezes é muito difícil de sondar, porque às vezes está debaixo de uma prótese, a prótese é espessa porque ela tem muito acrílico ou muita cerâmica, então nem sempre a gente vai conseguir passar a sonda. Mas, ao passar o fio dental, não pode sangrar. Passando jato de bicarbonato ou jato de pó de glicina, não pode sangrar. Se estiver sangrando, tem problema. A dica é, paciente, implante saudável não sangra. Se o implante tiver com problema, ele sangra. E aí você vai dizer assim, e aí a gente vai reforçar aquela coisa do sangramento. Ai, eu não passo fio dental, porque se passar o fio dental, sangra o meu dente, então eu não passo fio dental. Escuta, as bactérias, elas estão lixando quimicamente a sua gengiva, elas estão estragando a sua gengiva, e o primeiro sinal que está estragando é o sangramento. Não pode ter sangramento, se você sente que tem sangramento, tá ruim. E aí, vocês vão contar a seguinte história para o paciente. Paciente, você não investiu para colocar esse implante?
investiu para colocar o implante, fez a cirurgia. E olhe, dentistas, vocês não têm noção da decepção do paciente quando ele descobre que ele tem um implante perdido. É mais ou menos uma coisa assim, quando o paciente tem um dente perdido, ele fica triste. Quando é um dente que ele já fez endo, que ele já fez pino, já fez coroa, ele fica bem triste. Porque geralmente é um dente que ele investiu dinheiro, que ele investiu tempo, que ele se preocupou, que ele cuidou, ele dedicou e às vezes ele perde esse dente. E o paciente fica triste, mas vocês não imaginam o quanto o paciente fica triste quando ele tem um dente, uma prótese sobre implante, e nessa prótese sobre implante ele fez o implante, às vezes fez a cirurgia, fez o enxerto, às vezes fez enxerto gengival, fez a prótese, pagou a prótese. É muito mais caro um implante do que um dente. É meio uma coisa assim, olha, uma restauração seria assim, um cifrão, se for mostrar para o paciente, tá? Isso aprendi da Michele Figueiredo. Paciente, se você tiver uma restauração para fazer, é um cifrão. Se você tiver uma endo para fazer, é 2 cifrões. Se virar uma endo, um pino, uma coroa e um aumento de coroa clínica, é cifrão, 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 4 vezes mais caro. Se você tiver uma prótese sobre implante, é mais ou menos 6 vezes X. 6, cifrão, 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 cifrão. É caro uma prótese sobre implante, mas não é porque o dentista é careiro, não. Mas é porque é bastante investimento clínico, técnico, delicado, de risco, e às vezes o paciente perde o implante. Agora pensa assim, ó, o paciente foi na clínica tal, olhou na televisão, colocou um protocolo, esse protocolo custou o preço de um carro, e daqui a pouco ele sente assim, engraçado, tem uma bolinha na minha gengiva, e ele vai para o dentista e ele tem um abscesso ao redor do periimplante, e nesse abscesso ele tem uma perda óssea gigante, que nem sempre a gente consegue fazer enxerto ósseo de novo. O paciente fica muito chateado, porque ele perdeu. E isso porque nós temos uma quantidade gigante de profissionais que estão colocando, mas a gente não tem gente qualificada o suficiente para estar cuidando. E é por isso que eu estou falando para vocês, clínicos. Quem vai ver esses implantes? Dificilmente o paciente vai voltar para aquele cirurgião, porque o cirurgião é o dentista especialista que mexeu. E que quando eu dava aula de especialização para implantes, os alunos da especialização, eles queriam operar, eles não queriam saber de fazer manutenção preventiva. E eu gastei saliva, e olha, falei, hoje eu só estou afim de falar para quem quer me ouvir. Se vocês acham que o paciente com o implante passa pela clínica de vocês, passam pelos olhos de vocês têm que cuidar. Tem que cuidar, porque vale a pena estar cuidando desses pacientes, porque eles vão ouvir. Agora eu vou contar uma história, tá? Que eu lembrei um caso do paciente. O paciente vem me dizer que quando ele tinha X anos, ele andou de bicicleta, caiu de bicicleta, bateu a boca, o pai dele ficou preocupado, ele andou X anos com uma perereca na boca. Quando ele teve minimamente condições, que ele já tinha 19 anos, eles não tinham condições, eles foram lá na universidade, ele fez enxerto em bloco, colocou implante, e ele falou assim, na época do enxerto em bloco, não sei se ficou bom, não sei se ficou do jeito que devia, ficou preocupado, colocou o implante, ai professora, doutora, será que o problema foi do enxerto? Será que o problema foi do implante? Colocou o implante, e depois um dia fui no dentista, o dentista olhou, tem perda óssea, será que foi a perda óssea do enxerto? Será que foi a perda óssea do implante? Será que a prótese não foi feita? Será que bem feita? Será que foi porque foi da universidade? E vou trocar a prótese? E fui no outro dentista, o dentista olhou e falou assim, isso aqui tá tudo ruim, arranca tudo, nós vamos fazer enxerto ósseo, e nós vamos começar tudo de novo com o implante do zero, mas enxerto ósseo não é certeza que vai dar resultado. Esse paciente ficou preocupadíssimo, preocupadíssimo, preocupadíssimo. A sogra dele foi minha paciente, e a sogra dele, minha paciente satisfeita, falou assim, vai lá na doutora Cristina, que a doutora Cristina vai ver. Olhei, mas ele tinha um aspecto gengival razoavelmente bom. Aí ele contou que ele tinha ido num outro dentista, e o dentista mandou usar irrigador. Mandei usar o irrigador. E ele falou assim, o outro dentista mandou eu usar. Aí por que você não usou? Não sei. Eu sei por quê. Porque alguém chegou e falou assim, usa um irrigador.
sem explicar, sem justificar, sem falar o porquê mesmo que ele tem que usar, ele nem deu bola e não usou. E aí eu fui falar para ele. E a minha proposta sempre é conservadora, sempre de manutenção. Aquilo ali tinha alguma inflamação e eu falei, vamos manter. E a minha proposta para ele é, vamos fazer uma implantoplastia. O que é uma implantoplastia? Implantoplastia é tratamento de implante. E eu estou falando aqui para vocês, quem souber abrir um retalho vai poder fazer uma implantoplastia. Quem não souber vai saber que 90% dos tratamentos vai ser não cirúrgico. Aí, durante a abertura cirúrgica, que prontinha para fazer implantoplastia, não tinha espira exposta nenhuma, mas tinha um baita de um derramamento de cimento, de cimentação. Fui lá, tuft, tirei a pelota de implante, fechei o retalho. Tudo ótimo, não tinha perda óssea. Tinha um osso fino, tinha alguma reabsorção, mas aquilo ali estava ótimo. Um paciente homem, de sorriso baixo, e ele tinha, assim, algum black space que, neste momento da vida dele, casado, com um filho pequeno, ele falou assim, não é prioridade eu trocar essa prótese agora. Ele falou assim, se fosse 10 anos atrás, possivelmente eu trocaria, mas hoje não é prioridade. Portanto, o que eu estou falando, toda essa história para dizer que próteses cimentadas têm a chance de ter extrusão de cimento, de cimentação, e esse cimento é um grande causador de periimplantite, que é o que tem que ver. As próteses cimentadas, as próteses parafusadas, elas vão ser desmontadas se tiver com uma inflamação que a gente não consegue resolver. Vamos dizer, as próteses parciais. Por exemplo, existe um tipo de prótese que a gente tem a prótese direto na cabeça do implante. É uma péssima prótese, sabe? É uma prótese, para quem puder entender o que é isso, é uma prótese que ela vai direto no hexágono do implante. E quem quiser saber um pouco mais disso, a gente vai explicar isso quando sair o curso de desmonte de prótese sobre implante, tá? Essa prótese que ela encaixa direto do hexágono, ele tem um buraco hexagonal, só que o que entra em cima, ele não é hexagonal, ele é redondinho. Nesse redondinho, em cima de um hexágono, ele tem um gapzinho onde acumula a placa bacteriana. Ali a gente tem algum acúmulo de placa e às vezes precisa desparafusar. O problema de ficar parafusando o implante é que a gente pode ter fadiga do parafuso de titânio. Porque, ao contrário do que muita gente acha, o titânio é uma liga mole e ela gasta. Então, assim, tira, põe, ela pode acabar fazendo uma folga. E se espanar o parafuso de dentro do implante, perder o implante. Por isso, próteses parciais quase não se... A gente vai recomendar o mínimo de desmonte. Agora, prótese do tipo protocolo, que é aquela que substitui a dentadura, ela tem uma base que a gente coloca, que chama mini pilar, que ela é feita para poder desmontar. A gente desmonta, a gente troca o último parafusico de cima, que sofre fadiga mecânica para não fraturar, e aquilo ali é interessante desmontar, ou anualmente ou semestralmente. Nossa, mas vai ser anual ou vai ser semestral, professora? Depende do grau de suscetibilidade da pessoa. Então aqui a gente entra em periodontia pura. Quem é que vai inflamar mais o periimplante? Quem é que vai inflamar menos o periimplante? Quem tem mais suscetibilidade, quem tem menos suscetibilidade. Quem tem mais suscetibilidade inflama mais, inclusive, o periimplante. Quem tem menos suscetibilidade inflama menos o periimplante. Tem gente que vai formar muito cálculo ao redor da prótese. Tem gente que não vai formar nada de cálculo ao redor do implante. A verdade é que é uma região onde acumula muita coisa e que a gente precisa estar higienizando. Agora eu vou dar uma dica assim, boa, que a gente precisa deixar limpo ali. Não é porque é implante que pode deixar tudo sujo. Outra coisa que muito me perguntam, pode passar ultrassom no implante? Não precisa. O implante é liso. O que você vai passar? Jato de bicarbonato ou jato de glicina. O que é glicina, professora? Glicina chama pó de glicina, que você compra na Dental. A marca comercial chama Clean Pro, da 3M. Ela é... esqueci o preço, tá? Mas ela é bem cara, mas quase 4 vezes mais cara que o bicarbonato, e ela rende pela metade. Porque o pozinho é bem fininho, a glicina é um aminoácido quase esférico, e a gente vai lá e passa
na prótese sobre implante, e como a esfera é bem pequena, ela limpa por dentro do periimplante, e o jato com pó de glicina está grandemente relacionado com a diminuição de sangramento à sondagem ao redor do implante. Que não é só isso, né? É acompanhar. Então, o que é que você vai sugerir quando aparecer um paciente com implante? Radiografa, vê se tem sangramento, ensina o paciente a limpar. Se você puder, ou se cabe dentro do orçamento, você colocar um pó de glicina que é maravilhoso de bom. Ele tem um gostinho adocicado por ele ser um aminoácido. Ele tem um pozinho pequenininho. É tudo, tudo, tudo de bom. E aí, assim, a gente vai conseguir manter isso bem limpinho para o paciente, para tudo ficar bem. E aí, o paciente vai conseguir manter toda essa região, assim, em saúde, e isso vai durar por muito tempo. E assim, a gente vai estar mantendo esses pacientes com implantes em saúde. E agora eu vou contar outra coisa que serve para a gente falar para os pacientes que eles precisam cuidar dos implantes deles, né? Investe para colocar um implante, faz cirurgia, faz a prótese sobre implante. Agora que está com o implante na boca, você vai largar? Agora que está com o implante na boca, vai deixar de cuidar? Pensa num carro. É a mesma coisa que ele comprar um carro e falou assim, pronto, agora está resolvido, vou andar de carro. E nunca mais vai mandar lavar. Eu ando por dentro mesmo, por dentro quase não suja? Então deixa lá e anda com o carro sujo. Anda com o carro sujo, vai oxidar, vai andar com o carro sujo o tempo todo. Compra um carro desse preço e nunca vai lavar. E aí é o seguinte, o implante, ele custa às vezes o preço de um carro popular ou um carro melhor e nunca mais vai desmontar para higienizar. Você acha, paciente, que nunca mais vai precisar limpar? É mais ou menos isso que a gente vai estar conversando com o paciente. E vou contar outra coisa que aconteceu com a minha tela do celular. Quebrou a tela do meu celular. Aí levei para o carinha para ir arrumar. E ele olhou e falou assim, vamos colocar uma tela original, né? A tela original? Será que precisa de uma tela original? Olha, a senhora tem aqui um iPhone tanto. Nesse iPhone, isso aqui deve ter custado pelo menos tanto. Ah, agora a senhora vai colocar uma telinha não original? Tem que pôr uma original, né? Aí na hora eu pensei assim, é verdade, então vamos colocar uma tela original. E depois passou. E fiquei pensando, será que precisava de uma tela original? Mas ele falou assim, olha, você tem um iPhone, e um iPhone bom, de boa memória, do modelo tal, que custa mais ou menos tanto, e você vai deixar de investir numa tela boa? E depois que eu ouvi isso, eu pensei assim, é a mesma coisa que a gente tem que falar com o paciente. Paciente, você faz um investimento de X na sua boca, mais ou menos, pela quantidade de prótese sobre implante, e agora vai deixar de cuidar? E assim, vai deixar de cuidar e a gente não pode deixar, pelo bem do paciente, que aquilo ali esteja com sangramento. Não pode ter sangramento. Sangramento é doença peri-implantar. O problema da doença peri-implantar é que o periimplante ele é mais suscetível à doença do que o periodonto. Por quê? Porque o periodonto, ele tem ligamento periodontal, e o ligamento periodontal é uma grande fonte de células de defesa. E o periimplante não tem ligamento periodontal e ele tem menos defesa. Ou seja, o periimplante, quando ele começa a ter uma inflamação, é uma inflamação grande, rápida, muito destrutiva e quase imperceptível. Não sei se vocês sabiam. Quase não percebe inflamação periimplantar. É assim, por isso que eu falo, radiografa. Igual o periodonto tem que sondar, mas o periimplante nem sempre dá para sondar. Nem sempre é indicado sondar, porque a gente tem sulcos periimplantares de tamanhos diferentes. Mas precisa radiografar para saber se está tudo bem. Isso é científico, tá? Não sou eu que estou inventando, não. Os estudos científicos dizem que a melhor medida preventiva é uma radiografia anual para a gente saber se está tudo bem no periimplante, se está tudo ok. Aí o desmonte de prótese, desmonta as próteses conforme a necessidade, conforme você avaliar o nível de higiene do paciente, nível de suscetibilidade, isso é periodontia pura, nível de suscetibilidade, a retenção, o quanto o paciente consegue limpar, o quanto o paciente tem vontade, o quanto o paciente tem capacidade de limpar. Agora sim, pensa, pelo bem do paciente,
o paciente investiu tudo aquilo no perimplante, você não vai deixar ele deteriorar. Por isso que é uma super, super, super oportunidade de você cuidar. Existe o risco de periimplantite em quem perdeu os dentes com periodontite. E para todo mundo saber que 80% da população tem doença periodontal de leve a moderada e mais ou menos 20% da população tem doença periodontal severa, ou seja, quase todo mundo tem uma necessidade periodontal, e se isso não está aparecendo na sua cadeira é porque você não está vendo. Precisa ver, e precisa acompanhar, e precisa tratar. E se alguém tiver implante, precisa acompanhar. Os estudos microbiológicos, o professor Mombelli aposentou hoje, mas ele tem inúmeros estudos maravilhosos sobre o perimplante, sobre a microbiologia do perimplante. E ele diz que as pessoas que têm dentadura mista de implantes com dentes têm uma microbiota periodontopatogênica mais populosa do que quem tem só implante. Isso significa que é perigoso ter dente e implante? É melhor arrancar tudo, ter tudo implante? Não. Isso significa que quem tem uma prótese protocolo, que é aquela que substitui a dentadura por implante, ela tem um pouco menos chance de ter periimplantite do que quem tem misturado na boca dente e implante. Porque existe a grande chance da microbiota periodontopatogênica do dente, e eu acabei de falar que o dente é mais resistente à infecção do que o implante, e aí o implante começa a ter periimplantite. Então é bem, bem, bem perigoso, tem que cuidar, né? Bem, e o ponto 3 de por que você, dentista clínico, tem que entender de manutenção de implante, é que se você quiser causar o efeito, uau, ninguém me explicou isso antes, você vai falar sobre implante, você vai falar sobre manutenção de implante, você vai falar toda essa história que eu falei. E isso gera, assim, um encantamento do paciente. Que legal, doutora, ninguém me explicou isso. Puxa, eu não sabia. Puxa, quando eu coloquei implante, ninguém me explicou. Olha o risco que eu tô correndo. Sim, eu sou diabética, eu tenho risco. Sim, eu sou tabagista, eu tenho risco. Sim, eu nunca escovei o meu implante. Sim, nunca passei fio dental no implante. Olha o risco. E às vezes, se você gosta de periodontia, a grande oportunidade que eu falo de como você vai alavancar o resultado é fazer uma parceria com quem não gosta de pério. Quem não gosta de pério e coloca prótese sobre implante, faz uma parceria para este profissional te encaminhar pacientes, onde você vai fazer uma consulta extraordinária. Quem está no Pério Diário viu o meu novo módulo Plano Pério 30, viu que eu falo dessa consulta extraordinária. Nesta consulta você vai gerar um encantamento e o paciente vai entender a importância de uma manutenção de implantes e manutenção preventiva de dentes também. E a partir disso ele entende, uau, é verdade. Faz sentido que precisa cuidar. Sim, boca tem bactéria, tem comida, tem quentinho, tem uma coisa. Tem que acabar cuidando, não pode ter problema. É uma grande oportunidade para você. E o item 4. Precisa ser especialista para manter implante? Não precisa ser especialista. Inclusive, eu venho aqui falar para vocês clínicos, porque eu cansei de falar com especialistas, porque eu acho que os implantodontistas não gostam de desmontar. Nem todo mundo, tá? Não estou generalizando. Mas eu digo que existem aqueles que não estão nem afim de trabalhar com prevenção, não gostam, não tem jeito de falar, porque precisa de uma habilidade humana muito grande para a gente trabalhar com um ser humano que precise manter os dentes, cuidar, precisa de manutenção. E aí, a gente vai estar falando com o paciente, e não precisa ser especialista para isso, basta entender de periodontia, porque o mecanismo de doença periodontal e doença periimplantar é muito parecido, só que ele tem que ser mais rigoroso para o implante. Implante é um coisinho extremamente sensível para ter doença periimplantar. Implante é um coisinho que é tudo de maravilhoso, enquanto não tem doença periimplantar. Se tiver doença periimplantar, a chance de ter de novo é grande. A chance de recidiva de doença periimplantar, onde já teve periimplantite, é muito alta. A capacidade de reparo do periimplante é muito menor do que no periodonto. Em resumo, é muito, muito, muito mais fácil tratar doença periodontal do que tratar doença periimplantar. Se você já entende de pério,
Você precisa, então, saber espichar isso para periimplante. Se você já sabe fazer prevenção de doença periimplantar, você precisa espichar, periodontal, precisa espichar isso para o periimplante. Só que muito mais rigoroso para o implante, porque as pessoas não têm noção da bomba relógio, que é uma pessoa que tem problema sistêmico, que é o que está crescendo na população, com problema periimplantar. E que talvez seja você, o dentista especial, que vai dizer para o paciente, eu identifiquei uma coisa aqui para você, eu tenho uma coisa muito importante para lhe dizer. Olha, você tem implantes e esses implantes precisam de manutenção. E olha, eu tenho essa solução para você, eu sei cuidar disso para você. E aí mostra o quanto isso vai ser bom para ele e isso vai ser tudo de melhor para ele. Mostra a oportunidade que é cuidar do periimplante dele. E isso é legal. E o paciente fica super agradecido, porque alguém identificou. O paciente sabe o quanto ele investiu, o quanto ele sofreu. E olha que coisa louca, né? Todo mundo nasce com 2 jogos de dentes, gratuitos, né? Ganhou de Deus, vem de fábrica, 2 jogos de dente. Perde um porque cresce mesmo. E perde o outro. E só aquele que a pessoa pagou, que a pessoa vai cuidar. E olha lá, né? E às vezes até perde o terceiro. E é difícil. E vou falar outra coisa. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela fez um empréstimo para colocar um protocolo bimaxilar. Veio a pandemia, ela mora sozinha, a família dela mora em São Paulo, mora todo mundo longe, ela tá fumando, feito uma chaminé, ela é diabética descompensada, não sai de casa, obesa, ela perdeu bastante implante. Então, é uma história muito triste, e a perda óssea que ela acaba tendo por conta da perda do implante é grande. E aí, porque ela não quer gastar, ela ligou na clínica falando que tinha uma bolinha no implante, então vem, mas ela não quer gastar, não vai. Não quer gastar, não vai, daqui a pouco ela perde o implante. Daqui a pouco ela perde outro implante. Então é assim, se for para não fazer manutenção para implantar, eu teria vontade de falar isso, tá? Mas nem sempre eu consigo falar em tempo. Mas se for para não fazer manutenção para implantar, continua com a dentadura. Melhor, mais barato. A gente consegue falar isso para o paciente de tratamento periodontal. Paciente, antes de fazer tratamento periodontal, me diga, nós vamos fazer manutenção? Se não for fazer manutenção, não trata não, perde, arranca tudo, mais fácil. Senão a gente fica chateado. Eu fico aborrecida porque o meu trabalho profissional vai para o lixo, você fica aborrecido porque o seu investimento também vai para o lixo. Eu não gosto de ver o meu paciente perder dinheiro. Eu quero que o meu paciente ele mantenha a saúde e o tratamento bem feito na boca. Gente, fala isso sério. O paciente se choca, ele arregala o olho e pensa assim, nossa, sério, doutora? Sério, bem sério. E não pode. É a oportunidade para você. Enfim, o número 5, o quinto ponto é que você, clínico, tem que incluir isso dentro do seu arsenal terapêutico. Precisa saber fazer manutenção de implante. O que é manutenção de implantes no geral? Você não vai manter só o implante. A gente vai manter a microbiota bucal em equilíbrio. A gente cuida da saúde da boca. Não adianta só cuidar da saúde da boca, tem que saber cuidar da saúde do indivíduo, porque a gente não vai ter saúde local separada da saúde geral. O paciente é cardiopata, hipertenso, síndrome metabólica, certeza que está cheio de citocinas inflamatórias. O paciente tem lúpus eritematoso sistêmico e artrite reumatoide, certeza que vai ter muito anticorpo e grande ativação do sistema imune e inflamação. O paciente é diabético, pobremente compensado, ou ele está compensadinho, mas certeza que vai ter. Tabagista, não sangra. Não sangra por conta da vasoconstrição, que acaba não deixando chegar todas as células de defesa, e aí ele só tem ataque bacteriano, como não tem célula de defesa, como baixa tensão de oxigênio por conta da nicotina, ele tem um super crescimento de anaeróbios e ele tem grande quantidade de bactérias periodontopatogênicas. Não parece que tem problema, mas tem uma grande produção de radicais livres, estresse oxidativo por conta do tabaco, por conta de tudo que fuma. Sim, esse precisa de manutenção. Mas não estou vendo nada, não estou sentindo nada. É para não ver e para não sentir, porque o dia que tiver uma perda óssea daquele tamanho, acaba ficando muito feio. A pergunta é assim, como tratar a periimplantite? O tratamento da periimplantite é um assunto bastante longo, complexo e controverso. Eu vou citar alguns, tá? O tratamento de escolha do periodiária é tratamento não cirúrgico, que é aquilo que está crescendo muito na literatura, que é muito parecido com o que a gente ensina na periodontia. Gente,
O Brasil é o único país onde implantodontia é uma especialidade à parte. Mas em muitos países, como por exemplo nos Estados Unidos, para você fazer implante, você tem que ser periodontista. Então, a implantodontia é uma sub-área da periodontia. Na Europa, além de você ter que ser médico para virar dentista, também a implantodontia é uma sub-área da periodontia. Então, a periodontia, ela rege a saúde do implante também. Ó, o implante está no periodonto, osso, ligamento, cemento, está no periodonto. Aí, como é que a gente faz? A gente trata igual a periodontia, só que a periimplante precisa de um cuidado mais rigoroso e a gente vai fazer controle de placa e manutenção e a gente consegue resultados desde que a gente equilibre toda a microbiota, coloque esse paciente num programa de manutenção que ele vai certinho, direitinho e a gente mantém tudo sem sangramento. Isso é o tratamento não cirúrgico. Existem tratamentos cirúrgicos, um que eu gostava muito, que eu usei muito, chama implantoplastia, que é abrir e todo implante ele tem uma superfície rugosa. E nessa superfície rugosa pode ter o imbricamento de bactérias também. O que a gente faz? Abre o retalho, tasca broca e alisa o implante. Sim, acaba com as espiras do implante, não vai ter reparo, não vai querer uma reossointegração, não vai querer uma outra coisa. É isso que a gente acaba fazendo. Tem retração gengival, fica um black space gigante, entra arroz, feijão, macarrão naquele buraco, mas ele manteve o implante. Por isso que é melhor a gente cuidar do que esperar virar doença. E outra coisa, o periimplante não aparenta gengivite, igual uma gengivite. Para ele ter o primeiro sintoma de vermelhidão, olha, já teve muita perda óssea. Porque como o periimplante não tem ligamento, é uma fonte de circulação sanguínea a menos e não parece. Então, não parece que tem. E existem outros métodos terapêuticos mais avançados que eu não gosto de falar, porque eles são caros, são onerosos e não tem certeza científica ainda. O que mais está dando resultado, aparentemente, é o uso de laser de alta potência. O professor Jamil Shibli lindamente pesquisa muito isso e ainda é de custo elevado. Horas. Se existe uma coisa tão barata quanto manutenção preventiva, por que é que a gente tem que esperar virar doença periimplantar para colocar laser de alta potência e aí colocou BioOss, BioGuide? Por que não usou escova de dente, escova interdental? Por que a gente não previne tudo isso? É mais ou menos assim. Se tiver câncer, custa caro, tá? É internamento, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, sofre, tem sequela e às vezes morre. A mesma coisa, ou vai fazer prevenção. Doença periodontal ou periimplantar, se tiver, às vezes precisa de cirurgia, às vezes precisa de enxerto e às vezes morre, perde o dente. Por que é que a gente não previne? E é por isso que eu tô aqui todos os dias falando sobre periodontia, falo que periodontia é uma coisa fácil, rápida e valorizada se você sabe fazer isso direito. Estou dizendo aqui que é uma oportunidade para você, clínico, aprender a tratar doença periimplantar. Isso vai aumentar o seu arsenal terapêutico. Olha a quantidade de pacientes portadores de implantes que tem, a quantidade crescente de gente que tem implante, aprende comigo como a gente aborda e conversa com esse paciente, aprende como a gente encaixa esse paciente na manutenção preventiva, aprende a fazer uma profilaxia apaixonante, ele volta, vai vir regularmente, você vai ter renda recorrente, você vai ter um paciente feliz, satisfeito e te valorizando porque você foi o único profissional que soube explicar de uma vez por todas porque ele precisa cuidar dos implantes dele. E isso vai ser bem legal, que a gente vai manter todos os dentes na boca e isso vai aumentar o seu faturamento com uma coisa muito boa para todos os dentistas.